Aleluias. É manhã de bênção, manhã de vitória. Manhã onde o Senhor está ministrando os nossos corações, falando conosco. E não vai ser diferente agora. Amém? Eclesiastes, no capítulo de número 9, essa palavra, ela ficou no meu coração por vários dias. E o Espírito Santo, ele nos chama a atenção para algo muito importante, que é a excelência. Levante a tua mão para o céu e diga assim: eu preciso ser um homem, uma pessoa excelente em Deus. Pastor, mas é impossível sermos excelentes em Deus. Você vai ver que não. Você vai entender que não. Quando falamos de excelência, muitas pessoas elas acabam não entendendo o significado daquilo que é ser excelente para Deus. Mas essa manhã o Senhor ele vai nos ministrar através da sua palavra. Eclesiastes capítulo 9, vamos fazer o seguinte, pode tomar o seu assento. Sente-se no teu lugar, por favor. Eclesiastes no capítulo 9, versículo 10. E a partir de agora eu gostaria de pedir a todos, procure não conversar, procure não se levantar. A partir de agora você vai focar e vai prestar toda a sua atenção à palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Glória a Deus, amados. Então o tempo de fazer tudo que me vier às mãos para fazer com todas as minhas forças, o tempo é agora. Diga assim comigo: o tempo é agora. Porque na sepultura depois não adianta. Então agora é o tempo, agora é o momento de fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que é necessário, aquilo para o qual nós somos chamados. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Eclesiastes 9, vou ler apenas a primeira parte, parte A, versículo 10. Repete comigo, vamos lá, eu leio e você repete, vamos lá, diga: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Agora você pode falar isso para o seu irmão que está do seu lado? Diga para ele, vai: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Amém? Estenda a tua mão aqui para frente, comece a orar pela nossa vida, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós já louvamos, adoramos ao Senhor com canções, com louvores, já oramos, clamamos a Ti. Pai, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra que nos direciona, a Tua palavra que é ministrada com um propósito. Qual é o propósito da palavra ser pregada no culto? É nos direcionar, é nos ensinar, é fazer com que nós venhamos mudar de rota e seguir a Tua direção. Então, em nome de Jesus, que a partir de agora, todo bloqueio, todo impedimento, toda inquietação, tudo aquilo que tentar se opor à Tua palavra, que caia por terra agora. Que o Senhor ministre os nossos corações, que os corações estejam quebrantados nesta manhã para ouvirem a Tua voz. Fala conosco poderosamente ao que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Dá graças a Deus aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Dê a tua melhor salva de palmas aí, amém? Agora, sente-se no teu lugar, preste atenção, olhe para cá. Eu quero começar essa ministração, começar essa palavra, falando acerca do conceito de uma palavra que, de hoje em diante, se ela ainda não faz parte da sua vida, se ela ainda não faz parte do seu dia a dia, a partir de hoje essa palavra, ela precisa fazer parte da sua vida. E a palavra é excelência. Repita comigo: eu preciso ser alguém excelente. Diga comigo: eu preciso viver em excelência. Queridos, o ser humano, seja ele crente ou não, mas o ser humano que não vive o conceito dessa palavra, o ser humano que vive a sua vida, mas ele não coloca a excelência como base da sua vida, esse ser humano, essa pessoa certamente estará fadada ao fracasso. E quando eu falo fracasso, eu não estou falando fracasso financeiro como provedor, por exemplo, não.
Mas quando eu falo fracasso, eu estou falando fracassados como maridos, como esposas, fracassados como amigos, fracassados como filhos, fracassados como pais, fracassados como homens, como mulheres. A pessoa que não vive a excelência, ou a pessoa que não faz da excelência parte da sua vida, mais cedo ou mais tarde em seus projetos de vida, essa pessoa será fracassada. Por isso que compreender o conceito de excelência acaba se tornando para cada um de nós algo fundamental. Não só para a gente entender o nosso papel, mas também para a gente se localizar. Pastor, por que a nossa sociedade a cada ano que passa só piora? Quando nós olhamos as notícias, quando nós olhamos os telejornais, quando nós olhamos os programas, as coisas que a gente ouve, a capacidade que o ser humano tem de fazer coisas deploráveis, ela nos impressiona todos os dias. Se a gente olha para a nossa sociedade, a gente percebe que ela só piora. E por quê? Eu vou te responder por quê. Porque as pessoas se perderam. Você sabe por que as pessoas não têm mais respeito umas pelas outras? Você sabe por que as pessoas elas não se amam? Elas não são mais pessoas, não é, que venham ali fazer as coisas da maneira correta, porque elas se perderam. A figura paterna, biblicamente falando, ela é o pilar mestre da família. E a família é um alicerce de qualquer sociedade. A família é o alicerce da sociedade. A família é a base da igreja, não é? Se uma família se desestrutura, a sociedade vai se desestruturar. A igreja vai se desestruturar. Então uma sociedade falida é fruto de quê? De famílias desajustadas. Pastor, e o que são famílias desajustadas? São famílias onde as figuras paternas, as figuras maternas estão disfuncionais. Famílias disfuncionais são famílias que se perderam naquilo que verdadeiramente importa. Uma família desajustada é uma família cujos personagens deixaram ou perderam a excelência dos seus papéis. Quando o marido ele perde a excelência, quando a esposa perde a excelência, quando eles perdem a referência, a família se desestrutura. Então, quando uma família se desajusta, significa que eles perderam, eles deixaram de cumprir as suas responsabilidades. Então, o que o Espírito Santo ele nos mostrou, queridos? Que entender o conceito de excelência acaba sendo um ponto de partida não só para nós sermos abençoados nas mais diversas áreas da nossa vida, não só para a gente viver promessas, mas acima de tudo, entender o conceito de excelência é nós nos acharmos como filhos de Deus, como seres humanos, como cidadãos, como pessoas que glorificam o Senhor. Quando o Senhor nos deu essa palavra, a pergunta que Ele me fez foi, a pergunta que eu me fiz foi, o que Deus quer de mim? Você já se fez essa pergunta? Porque nós queremos muitas coisas para nós. Nós queremos muitas coisas para a nossa vida. A gente faz muitos planos para nós, mas o que Deus quer de mim? Por que eu existo? Quando Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, lá no texto que nós lemos, quando Salomão ele diz que tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, Salomão estava falando de excelência. Glória a Deus, igreja. Fazer com toda a minha força aquilo que me vem às mãos para fazer é ser alguém excelente, é fazer as coisas com excelência, é viver a vida com excelência, é servir a Deus com excelência. Quando Salomão ele diz, tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme a tua força. Em outras palavras, ele está falando, seja um homem excelente, seja uma mulher excelente, seja um marido, seja uma esposa, seja um filho, seja um servo de Deus excelente.
O que é excelência, gente? A excelência nada mais é do que a qualidade daquilo que é completamente excelente, ou seja, é a qualidade daquilo que é superior, é a qualidade daquilo que é acima da média. Então, o que significa ser excelente na prática da nossa vida? Presta atenção. Ser excelente no nosso dia a dia, na prática de vida, significa sermos acima da média em todas as coisas, e não somente em algumas. Então, ser alguém excelente é assumir uma responsabilidade de em tudo que eu fizer, eu ser acima da média. Ser excelente é eu assumir a responsabilidade de todas as coisas que me forem dadas, de todas as coisas em que eu receber, é eu assumir essa responsabilidade de que em tudo que eu receber, eu serei excelente. Eu vou ser acima da média, eu vou fazer o meu melhor. Em todas as nossas obrigações, em todas as nossas responsabilidades, sejam elas com Deus, sejam elas com a família, sejam elas com os amigos, sejam elas com os outros, não importa, mas em tudo eu assumo a responsabilidade de ser excelente. Porque o que acontece geralmente, amados? E eu acho que você vai entender o que eu estou falando. O que geralmente acontece na vida da maioria das pessoas? Às vezes nós somos excelentes amigos, não é verdade? Às vezes a gente é excelente, somos excelentes amigos para os nossos vizinhos. A nossa vizinhança olha para nós e diz: poxa, aquele cara ali é super bacana, super gente boa. Às vezes a gente é excelente para os nossos colegas de trabalho. Quando a gente chega, os colegas de trabalho dizem: ih, rapaz, fulano chegou, esse cara é muito bacana, esse cara é muito legal. Às vezes nós somos excelentes para as pessoas de fora. Somos bem-humorados, somos extrovertidos, somos solícitos, né? Às vezes com as pessoas da igreja, a pessoa pede uma coisa, você vai lá, corre atrás e faz. E se você não consegue, você persevera até você conseguir. Nós somos engraçados com as pessoas de fora. Somos pacientes, somos excelentes com os outros. Só que quando se trata, por exemplo, dos nossos filhos, não temos o mesmo proceder. Às vezes a gente tem uma paciência muito grande com o filho dos outros. Com o filho dos outros a gente é o tio bacana. Com os filhos dos outros a gente é o tio legal. Mas com os nossos filhos não temos a mesma excelência. Não conversamos, não temos paciência, não temos empatia, não temos tempo, não priorizamos. Às vezes, por exemplo, somos excelentes provedores de recursos, né? Às vezes a gente é excelente em ganhar dinheiro e trazer comida para casa, em trazer recurso para casa. Temos uma disposição enorme para trabalhar, para acordar cedo, para sustentar a casa, para sermos os provedores de recursos. Mas em contrapartida, somos excelentes provedores de recursos, mas somos péssimos provedores de afeto. Você está entendendo? Para prover recurso a gente é muito bom, mas para prover carinho, para prover afeto, somos péssimos. Às vezes nós somos muito sensíveis com os problemas dos outros, com os casos dos outros. Mas quando se trata daqueles que mais importam, e quem são aqueles que mais importam? Os da nossa própria casa. Às vezes a gente está suprindo a casa dos outros. Às vezes a gente está suprindo a vida dos outros. Às vezes a gente está sendo uma bênção para os outros, mas dentro de casa, para aquelas pessoas a quem o Senhor nos pôs como cabeça, para aquelas pessoas a quem o Senhor nos chamou e nos deu uma responsabilidade, a gente nem os percebe, a gente nem nota, pelo contrário,
A gente ainda somos ignorantes. É uma bênção com o filho dos outros, mas com o teu filho ser ignorante. É uma bênção com a mulher dos outros, é uma bênção com os amigos, mas quando se trata da sua própria mulher, quando se trata do seu próprio marido, somos negligentes. Queridos, viver assim não é viver uma vida de excelência. Viver assim é viver uma vida, sabe de quê? De negligência. A pessoa que vive assim não vive em excelência, ela vive em displicência. A pessoa que vive assim não vive em excelência, ela vive às vezes de conveniência, porque agrada as pessoas, que lhe interessa, que lhe convém, mas às vezes deixa a desejar com aqueles que estão debaixo dela. Entenda uma coisa, Deus colocou essa palavra no meu coração. O que é ser excelente então, pastor? Ser excelente não é ser perfeito. Olhe para mim. Repita isso, diga: ser excelente não é ser perfeito. Mas ser excelente é ser alguém acima da média, não em algumas coisas, mas em todas elas. Glória a Deus, amados. Ser excelente é parar de ser negligente com aquilo que eu não posso negligenciar. Ser excelente é parar de ignorar os problemas que estão batendo na minha porta e eu vou deixando para depois. Ser excelente é colocar a tua vida, a tua família como prioridade, é colocar a vontade de Deus em primeiro lugar e a partir daí você fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Ser excelente não é você fazer bem algumas coisas, não é você tratar bem somente quem você quer, não é tratar bem apenas as pessoas que nos convêm, mas ser excelente é em todas as nossas obrigações, em todas as nossas responsabilidades, sejam elas com Deus, sejam elas com a família, sejam elas com a igreja, sejam elas com o meu próximo, e principalmente sejam elas comigo mesmo, é eu fazer o melhor. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Porque também tem isso, viu? Às vezes a gente é bom para todo mundo, a gente faz tudo para todo mundo, a gente cuida com excelência de todo mundo, mas quando se trata da tua própria vida, você não liga para você. Você é excelente com todo mundo, mas você é péssimo com você. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, tudo que Deus te der, sobre todas as coisas que Deus te der, seja excelente. A tua vida foi Deus quem te deu. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Então como é que você tem que cuidar da sua vida? Como é que você tem que cuidar da sua saúde? Como é que você tem que cuidar da sua vida financeira? Como é que você tem que cuidar de você? Com excelência. Queridos, é como se Salomão estivesse dizendo aqui, ó, aquilo que te vier à mão, querido, aquilo que Deus te der, aquilo que Deus entregou para você, não faz de qualquer maneira, não. Faça com excelência, faça o teu melhor, porque do contrário, se você serve a Deus, mas não vive com excelência, você vai fazer menos do que você deveria fazer, e você não vai conseguir agradar ao Senhor, você não vai conseguir ser quem Deus quer que você seja. Diga glória a Deus aí. Então, marido, se a tua mulher foi Deus, quantos aqui são casados? Levanta a mão. Quem é casado? Marido, homem casado, diga glória a Deus aí. Deixa eu perguntar, o César lá, soltando foto no glória a Deus. Deixa eu te perguntar, você crê que a sua mulher foi Deus quem te deu? Quem crê, amados? Eu creio, amém? Então, se a tua mulher foi Deus quem te deu, amados, trata ela com excelência, amém? Sabe, assim como você fica 1 hora ouvindo o irmão na igreja reclamando, falando, se aconselhando com você, ouve a tua mulher, converse com ela, ore com ela, dê uma palavra para ela. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu amado?
Quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Jesus, essa palavra, mas é Santa Ceia, Senhor. É essa palavra para hoje, amado. Então levanta a tua mão e glorifica o Senhor, porque o Senhor, Ele repreende aquele a quem ama, assim como o Pai repreende ao filho a quem Ele quer bem. Então, se a minha mulher foi Deus que me deu, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que protegê-la, eu tenho que provê-la. O meu filho foi Deus quem me deu. Os teus filhos foi Deus quem te deu? Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Teu filho é presente de Deus, meu querido. Olha aqui para mim. Os teus filhos são presentes do Senhor. Ensine-os. Repreenda-os. Coloque-os no caminho. Porque se você não ensinar, a internet vai ensinar. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. E o que o mundo vai ensinar para ele é diferente daquilo que Deus Ele quer para você. Amém? Quem crê que a tua vida foi Deus quem te deu? Levanta a mão. A minha vida foi Deus que me deu. Então, se a tua vida foi Deus que te deu, querido, começa a valorizar mais a sua vida. Começa a cuidar mais de você. Começa a cuidar da sua saúde. Começa a cuidar da sua alimentação. Começa a cuidar da sua aparência. Amado, tem pessoas que andam por aí, a pessoa tem condição de vestir uma boa roupa, a pessoa tem condição de ter uma vida melhor, mas a pessoa anda de qualquer maneira. Ah, não, eu não preciso não, o importante é que a minha família tenha, eu não ligo para mim. Não, você tem que ligar para você, porque a tua vida foi algo que Deus te deu, e tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Diga glória a Deus, seja excelente. Eu tenho que cuidar de mim. A Bíblia diz que dos 2 grandes mandamentos que resumem toda a lei, um deles é qual? Ama o teu próximo. Mas como é que eu tenho que amar o meu próximo? Ama o teu próximo como a ti. Só que se você não se ama, como é que você vai amar os outros? A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas se eu não me amo, se eu vivo fazendo coisas para ficar doente, se eu vivo fazendo coisas para que a minha saúde seja deteriorada, se eu vivo andando de qualquer maneira, se eu não cuido de mim, se eu não gosto de mim, se eu não ligo para mim, como é que eu vou amar os outros? Amém, amados? Se você não se cuida, como é que você vai cuidar dos outros? Se você vive se sabotando, sabe aquela pessoa que sempre acha que o outro é melhor? Não, do jeito que eu faço é muito ruim. Eu não sou uma pessoa tão boa, eu não sou uma pessoa tão inteligente. Eu não vou conseguir, eu não tenho tanta capacidade, mas fulano tem, fulano faz. Olha aqui para mim, meu querido, você é capaz, você é valioso, você é precioso, você é preciosa. Jesus morreu na cruz e entregou o seu sangue para te comprar para Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Não foi com ouro, não foi com prata, foi com sangue. Você é precioso e preciosa para Deus. Você vale muito, meu irmão. Olha aqui para mim, mulher. Você vale muito, mulher. Glória a Deus, amado. Começa a se valorizar. Para com esse negócio de andar de qualquer jeito. Bota lá uma maquiagem bonita no rosto. Glória a Deus, amado. Faz aquela chapinha, nem sei se existe mais, cabeleireira de plantão que me diga. Faz aquela chapinha no cabelo. E pastor, você tem que se atualizar. Não. Hoje em dia não é mais chapinha não, eu não sei como é que é. Né? Bota aquela roupa bacana. Coloca aquele perfume legal. Começa a olhar no espelho e dizer assim: Senhor, eu tenho medo. Eu às vezes acho que não sou capaz, mas eu creio em Ti, e em Ti eu vou conquistar todas as coisas. Glória a Deus, amado. Você levanta a autoestima dos outros, mas você vive se sabotando a si mesmo. Para com isso. Amém, amados? O que é amar a si mesmo? Que a Bíblia diz que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Mas o que é amar a si mesmo? Amar a si mesmo não é você ficar se olhando no espelho e se admirando. Como é que estou bonito, fazendo pose, né? Não é isso, amados. Tem gente que se ama, né? Fica se olhando no espelho, Não.
Amar a si mesmo não é se admirar, ficar se olhando no espelho e se admirar, não. Diga assim comigo: amar a mim mesmo. Diga bem alto: amar a mim mesmo é cuidar de mim com excelência. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Amém? Não adianta você cuidar de todo mundo com excelência. Você cuidar do teu filho, da tua casa, do teu marido, da tua esposa, da igreja, do obreiro, disso, daquilo, e você não cuidar de você. Quantas vezes você já foi no médico esse ano? Quantos check-ups você já fez esse ano? Você já procurou saber como é que está a tua pressão? Já procurou saber como é que está a tua glicose? Já procurou fazer exames? Para de ficar comendo aquelas comidas que só te arrebenta. Para de ficar bebendo coisa que só acaba com a tua saúde. Para. Amar a si mesmo é cuidar de si com excelência. Amém, amados? Eu já contei essa história aqui, e essa história é muito conhecida na internet, mas eu vou contar de novo. Um jovem pastor escocês chamado Robert McCain. Diga comigo: Robert McCain. Guarda esse nome, porque desde quando eu aprendi essa história me marcou. E a história conta que no leito de morte, esse jovem pregador de 30 anos de idade, há mais de 30 anos de idade, ele disse assim: olha, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Só que o problema é que eu matei o cavalo e não pude levar a mensagem. Olha o que ele falou dele mesmo: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, mas eu matei o cavalo. O que é a mensagem? A mensagem é a palavra de Deus. Diga assim comigo: Deus me deu uma mensagem, é a palavra de Deus. Deus te chamou para pregar a palavra. Deus te chamou para dar testemunho do céu. Deus te chamou para que através da tua vida o nome do Senhor seja glorificado. Deus te chamou para que através das palavras que saem da tua boca, pessoas venham se achegar a Jesus. Mas entenda, não adianta você receber de Deus a incumbência, não adianta você receber de Deus a mensagem, e o cavalo que é o teu corpo, a tua vida, você matá-lo todos os dias. Se você não cuidar da sua vida com excelência, a mensagem não vai chegar, porque o corpo não vai aguentar. Então o ponto de partida dessa ministração de hoje, para a gente entender o recado de Deus para nós, é esse. É o entendimento de onde Deus quer que a gente chegue. É o entendimento. Nós precisamos sair daqui nesta manhã de Santa Ceia entendendo o que Deus quer de nós. O que Deus quer de você? Deus não quer de você um crente meia boca. Deus não quer de você um obreiro meia boca, que só faz o que quer, que só vai na igreja quando dá, não. Deus quer de você um homem, uma mulher excelente. Diga glória a Deus. Se é para estar na igreja, eu quero ser um crente excelente. Eu quero estar. Qual é a minha responsabilidade como ovelha? É estar na igreja. Quinta e domingo eu vou estar lá. Eu vou estar orando, eu vou estar jejuando, eu vou estar lendo a palavra, eu vou estar fazendo a minha parte. Qual é a minha responsabilidade como obreiro, como coluna? É estar na igreja, na escala, é fazer o trabalho, é cuidar da igreja, é zelar pela obra. Então faça com excelência. É isso que Deus está falando aqui. Para de fazer somente aquilo que te convém com excelência. Não, aquilo que te vier à mão para fazer, ainda que não seja agradável, ainda que seja doloroso, ainda que você não queira, Deus está falando. Aquilo que te vier à mão para fazer, faz com toda a tua força. Diga glória a Deus. Faz com excelência. Então o que Deus quer de todo mundo? Isso não é só para mim não, tá? Não é só para o pastor Vitor, é para todos nós. O que Deus quer de mim como servo dele? Que eu viva uma vida com excelência. Diga: Deus quer de mim que eu viva uma vida com excelência. Seja uma vida com Deus, seja com a minha família, seja com os meus amigos, seja no meu trabalho, seja comigo mesmo. O que Deus quer de mim? Que eu saia daqui a partir de hoje, tendo essa mentalidade. Tudo que Deus me deu eu vou fazer com excelência. Eu vou cuidar dos meus filhos com excelência. Eu vou cuidar da minha saúde com excelência. Eu vou cuidar da minha vida espiritual com excelência. Esse é o primeiro ponto. Só que o segundo ponto é que alcançar essa excelência vai requerer de nós cumprirmos um princípio básico fundamental. E que princípio é esse, pastor? O princípio da honra. Glória a Deus, amados.
Não dá para viver uma vida excelente em Deus se nós não cumprirmos o princípio da honra. Segundo o dicionário, honra é um princípio que leva um indivíduo a ter uma conduta virtuosa e que lhe permite desfrutar de bom conceito junto aos homens. Então, resumindo, trocando em miúdos, o que é honra? Honra é um princípio que uma vez que eu sigo me destaca. Honra é um princípio que uma vez que eu coloco em prática, esse princípio me melhora, esse princípio me eleva. E o que é um princípio, pastor? Princípio é tudo aquilo que serve de base. Princípio é tudo aquilo que serve de fundamento, de alicerce para alguma coisa. Então vamos lá, você é uma pessoa muito inteligente. Para nós que somos cristãos e servimos a Deus, qual é o único fundamento? Qual é o único princípio que nos faz crescer? Qual é o único para a gente que é cristão? É Cristo na figura da palavra de Deus. Glória a Deus, amados. Se eu quero como cristão ser uma bênção, eu tenho que ter um princípio. E qual tem que ser o meu princípio? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for o meu princípio, se eu não honrar a palavra de Deus como princípio de vida, como código de honra, eu nunca serei excelente nas coisas que Deus colocar na minha mão para eu fazer. Em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina. Repita comigo, diga: Cristo é a principal pedra de esquina. Aí ele continua dizendo: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então a única maneira de eu crescer, de você crescer como templo santo do Senhor bem ajustado em Deus, é fazendo de Cristo, é fazendo do verbo, é fazendo da palavra de Deus o seu fundamento. Amém, amados? Se a excelência é o nosso objetivo, e se a honra é um princípio, o que a gente entende? Que sem a palavra de Deus na minha vida, se eu não honrar a palavra obedecendo, se eu não honrar a palavra me submetendo a ela, eu jamais conseguirei ser excelente em qualquer área da minha vida. Se nós não fizermos da palavra de Deus o nosso manual de vida, porque tem muita gente que vem para a igreja, tem muita gente que participa dos cultos, mas não faz da palavra de Deus, da vontade de Deus, o seu manual, a sua regra de vida. Na hora de tomar as decisões, ela não vai na palavra, ela vai na experiência pessoal, ela vai nos anos de vida, ela vai no conselho dos outros. Mas às vezes a gente deixa de honrar a palavra para fazer outras coisas. Olha o que Deus está falando com a gente nesse culto de Santa Ceia. Se a partir de hoje eu não começar a fazer da palavra de Deus o meu manual de vida, eu vou continuar sendo uma pessoa negligente. Eu não vou conseguir ser excelente. Pastor, eu quero tanto me tornar um marido excelente. Quer se tornar um marido excelente? Então teu manual de vida tem que ser a palavra de Deus. Glória a Deus, amado. Enquanto você ficar seguindo o conselho dos outros, você não vai ser. Pastor, eu queria tanto ser uma mulher excelente. Como diz a Bíblia, eu queria tanto ser uma mulher sábia que edifica. Você quer ser uma mulher sábia que edifica? Então você tem que começar a honrar a palavra de Deus, seguindo-a. Porque se a tua vida não estiver pautada no código de honra que é a palavra de Deus, você nunca vai ser uma mulher excelente. Você nunca vai ser um pai excelente. Você nunca vai ser um amigo excelente. Você nunca vai ser um obreiro excelente. Vai sempre negligenciar. Por quê? Porque você faz o que quer, não o que a palavra está mandando. No Salmo 119, no versículo de número 105, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas às vezes a gente esquece.
Lâmpada para os meus pés é a tua. Vamos de novo. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Se a palavra é lâmpada para o pé e luz para o caminho, a palavra é direção. E se a palavra de Deus é direção, então por que eu sigo outras direções que não a palavra? Por que para resolver os meus problemas eu resolvo de outras maneiras e não na palavra? Por que para ter vitória na vida eu quero ter vitória de outras maneiras e não da maneira da palavra? Se ela é lâmpada para o pé, se ela é luz para o caminho. É porque a gente não quer ser, a gente não está nem aí para a excelência. Você entende por que Deus está nos dando essa palavra? Nessa manhã, Deus não te chamou para ser meia boca. Deus te chamou para ser excelente. Deus te chamou para onde você passar, as pessoas olharem para você, olharem para a tua casa, olharem para a tua família e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Glória a Deus, amados. Mas para chegar nisso, tem que passar pela excelência. E de maneira nenhuma conseguiremos viver a excelência de Deus se não honrarmos em submissão à sua palavra. Na sexta-feira, dia 31, nós comemoramos 508 anos da chamada Reforma Protestante, encabeçada por Martinho Lutero. Um movimento religioso do século XVI, que começou por volta do ano de 1517, aonde Lutero, baseado na palavra, diga, baseado na palavra. Ele era católico, mas ele lia a palavra. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Ele não ia por aquilo que os outros falavam, ele ia na palavra. Então, baseado na palavra, Lutero ele vai fazer as suas teses, as 95 teses de Lutero. E ele vai honrar a palavra de Deus, mostrando aquilo que estava errado. Ele vai apontar os erros, vai dizer: não, peraí, mas a gente está fazendo assim, mas a palavra de Deus não diz assim, tem que agir assim. A palavra de Deus, ela diz que não é pelas obras, que não é por aquilo que eu dou, não é pelo quanto de oferta que eu faço, é pela fé que eu vou ser salvo. Diga glória a Deus. Mas ele foi na palavra. Ele foi na palavra. Amados, entenda em nome de Jesus, enquanto você não começar a colocar a tua vida na palavra de Deus, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir sair do lugar, você não vai chegar a lugar nenhum, porque a excelência da honra da palavra é que vai nos fazer romper. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. É o que vai fazer a tua família ser transformada, é o que vai fazer a tua casa ser abençoada. Aleluias! A excelência que agrada a Deus, a excelência que nos fará prosperar, a excelência que nos fará avançar, a excelência que nos faz romper, passa pela necessidade de eu honrar e depender da palavra de Deus. É nós estarmos dispostos, através do Espírito Santo, a nos dobrar, ainda que a gente não queira, porque tem vezes que a gente não quer. Tem vezes que fazer a vontade de Deus não é mole não. Quantas e quantas vezes eu não quis pregar, mas eu vim para a igreja porque eu sabia que tinha pessoas aqui que precisavam ouvir a palavra que estava na minha boca. E mesmo sem querer eu tive que vir. Quantas e quantas vezes eu não quis fazer muitas coisas, mas eu tive que me dobrar à palavra para fazê-las. Quantas e quantas coisas eu tive que abrir mão, coisas que eu queria muito, mas tive que abrir mão para fazer a vontade de Deus. E é isso, amado, que Deus quer de mim e de você. Que tenhamos a capacidade de honrar a palavra de Deus para vivermos em excelência. As pessoas do mundo, elas não honram e, consequentemente, não seguem os princípios divinos. As pessoas do mundo, elas não estão dispostas a viver uma vida como você, porque elas são dirigidas por outro tipo de código, por outros
princípios. A família, o casamento, a vida espiritual, essas coisas, para as pessoas do mundo, são bobagens. Mas para nós, são fundamentais. Glória a Deus, igreja. Para nós são fundamentais. Amém? E por eles não honrarem o mundo, o que acontece? A mentalidade deles, a mentalidade de uma pessoa mundana, é uma mentalidade terrena, natural, carnal, humana. Só que eu e você, como servos de Deus, nós não podemos agir como o mundo age. O problema é que às vezes a gente quer estar na igreja, mas a gente quer resolver os problemas como o mundo resolve. Às vezes a gente está na igreja, mas a gente quer viver a vida como o mundo vive. Amém, amados? Mas Deus nessa manhã te chamou aqui para dizer: não pode ser assim, porque você é diferente. Glória a Deus, amados. Como servo de Deus, eu não posso fazer o que o mundo faz, porque eu sou diferente. Não podemos pensar como o mundo pensa. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, já estamos caminhando para o fim. 2 Timóteo capítulo 3, abre comigo aí, por favor. 2 Timóteo capítulo 3, vamos ver a partir do versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim a palavra, presta atenção. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Presta atenção nesse texto, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Diga, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Vamos fazer essa leitura junto? Vamos, que é para a gente ir lendo e falando e entendendo. Vamos lá, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Glória a Deus. Agora olha para mim. Você viu aqui a descrição feita das características que seriam comuns nos homens dos últimos dias? Pessoas avarentas, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ou seja, a pessoa que não consegue se conter, que é levada pelos seus desejos, pelas suas vontades, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites. Você percebeu? Agora olha aqui para mim, presta atenção. Se eu perguntar para você, o que é isso aqui? O que você vai me responder? Ah, pastor, isso aqui é perfil de uma pessoa do mundo. É ou não é verdade? Sim ou não? O mundo está assim? Sim ou não, igreja? Né? O que mais a gente vê no mundo são pessoas com essas características aqui. Pois é. Mas a pergunta triste é: será que nós temos sido diferentes deles? Será que como igreja, será que como servos e servas do Senhor, a gente tem feito diferença? Será que a gente não tem sido irreconciliável também? Será que a gente não tem sido caluniadores também? Será que a gente não tem sido cruéis também? Será que a gente não tem sido traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas não sendo piedoso? Será que a gente não tem sido assim também?
É uma palavra para a gente pensar, amado. Porque a gente acha que isso aqui é perfil do mundo. Mas às vezes, sem a gente perceber, pela falta da excelência, a gente está se tornando da mesma forma. Por isso que para vivermos a excelência, o que a gente precisa? A gente precisa construir uma mentalidade pautada na disciplina bíblica. Posso ouvir um glória a Deus aí? Foi o que Paulo disse, né? Não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é quando eu construo, é quando eu renovo a minha mente, é quando eu construo uma mentalidade pautada na palavra de Deus, é que a minha vida, as minhas atitudes, os meus posicionamentos vão mudar. E é quando a minha vida muda que Deus, Ele faz a glória dEle se manifestar em mim. Glória a Deus, amado. Mas aí talvez você diga para mim, mas pastor, poxa pastor, eu sei de tudo isso, e eu até concordo com tudo isso que o senhor está dizendo, mas pastor, se a gente não for esperto, a gente fica para trás. No mundo que a gente vive, nesse mundo de um monte de gente esperta, se a gente não for mais esperto que eles, se a gente não der os nossos pulos, pastor, e a gente fica, se a gente não tiver a manha, não é assim que as pessoas falam? Eu sou crente, pastor, mas a gente tem que ter a manha, né? A gente tem que ter a manha, porque se a gente não tiver a manha, pastor, a gente não consegue nada, querido. Se o teu manual de vida é o mundo, ok, mas se o teu manual de vida é a palavra de Deus, com manha ou sem manha, Deus vai te honrar. Se o teu manual de vida for a palavra de Deus, amado, você não precisa se preocupar com aquilo que fazem contra você, com aquilo que falam de você. Aonde quer que você for, Deus vai te honrar. Aonde você colocar a planta do teu pé, Deus vai abençoar. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver a diferença, e todos terão que reconhecer que só o Senhor é Deus na sua vida. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso decidir hoje renovar a minha mente, criar essa mentalidade e honrar a palavra de Deus. O que Deus quer? Deus, Ele quer que você saia daqui hoje como? Sendo excelente em tudo que você fizer, a partir de hoje. A partir de hoje você vai ser um obreiro excelente. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? A partir de hoje você vai ser um pastor, uma pastora, você vai ser um obreiro, você vai ser um diácono, você vai ser um levita excelente. Diga glória a Deus. A partir de hoje você vai ser um pai excelente, uma mãe excelente, uma esposa excelente, um marido excelente. Você vai ser um filho excelente. Glória a Deus. Mas não adianta só a gente ficar profetizando e falando eu vou ser, não. A partir de hoje a palavra de Deus vai ser o teu fundamento. Porque se não for, não adianta falar, não adianta você ter intenção, a coisa não vai acontecer. Cante comigo assim: tua palavra é... Eu vim aqui a este lugar e eu entendi o que o Senhor quer de mim. O Senhor quer que eu seja alguém excelente em tudo que fizer, em todas as áreas da minha vida. Mas eu entendi, Senhor, que ser excelente passa pela necessidade de obedecer a Tua palavra, de honrar a Tua palavra como o meu código de honra. Por isso, nesta manhã, me ajuda, Senhor, a ser obediente. Me ajuda, Senhor, a quebrar a minha carne, para que eu venha fazer, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Chega! Diga bem alto: chega!
de disfarçar a minha vontade, dizendo que é a tua. Eu quero verdadeiramente fazer a tua vontade em todas as áreas da minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, com os meus amigos, com os meus irmãos, com a minha igreja, com o meu ministério, com a minha própria vida. Eu quero ser, eu preciso ser alguém excelente. Por isso, Senhor, que a tua palavra, a partir de hoje, seja o meu código de honra. Pega a sua Bíblia aí no seu lugar, segure a sua Bíblia na mão, segure a sua Bíblia, levante a tua Bíblia para o céu. Todos façam isso, algo profético. Levanta a tua Bíblia para o céu e diga assim comigo: nessa manhã, esta Bíblia não será apenas um livro que eu carrego, mas a partir de hoje ela será o meu código de honra. Tudo que ela falar, eu vou fazer. Tudo que Deus me mandar, eu vou obedecer. Você pode dar glória a Deus aí? Você pode levantar a tua mão e glorificar ao Senhor? Você pode levantar a tua mão e dizer glória, 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 glória. Isso, levante a tua mão, abre a tua boca, glorifica, exalte ao Senhor como orvalho, como orvalho que... Diga glória a Deus. Jesus é Senhor da sua vida? Diga: Jesus é Senhor da minha vida. Então olha aqui para mim. Se Ele é Senhor, o teu manual de vida precisa ser a palavra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Se Ele é Senhor, o teu casamento tem que estar dentro da palavra. Se Ele é Senhor, a tua vida espiritual precisa estar de acordo com a se Ele é Senhor, a tua vida ministerial precisa estar de acordo com porque somente dessa maneira seremos excelentes para com Deus, para com a família, para com a obra, para com as pessoas e para comigo mesmo. Cuide de você com excelência. Cuide dos outros com excelência. Cuide da casa do Senhor, cuide da obra do Senhor com excelência. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Amém? Eu vou aproveitar, nem ia falar isso, estava nem programado, mas pega nas tuas mãos a tua oferta. Quando você oferta, você está cuidando da casa do Senhor também, não é? Quando você oferta, você está cuidando desse lugar. Pastor, eu não tenho oportunidade de varrer o chão da igreja, eu não tenho oportunidade de cuidar das cadeiras, eu não tenho oportunidade de fazer o trabalho que vocês fazem, mas você tem a oportunidade de cuidar da igreja provendo-a. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Quando você é um dizimista da casa do Senhor, quando você é um ofertante da casa do Senhor, você tem essa oportunidade de prover. Só que às vezes a gente é negligente com isso também. Às vezes, amados, a gente pode fazer o melhor para a casa de Deus, e às vezes a gente não faz. Às vezes a gente faz de conta que faz. Às vezes a gente bota aquela banca que faz, mas não faz. Isso não pode fazer parte de mim e de você. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Isso não pode fazer parte de mim e de você. Amém, amados? Olha o que a palavra falou hoje. A gente tem que ser excelente. Então se Jesus é Senhor da sua vida, se Deus é Senhor da sua vida, seja excelente também na hora de ofertar, na hora de apresentar a Deus a sua fidelidade. Pastor, eu não sou dizimista. Puxa, seja. Você se tornar dizimista é você se tornar alguém excelente. Puxa, pastor, mas é tão difícil para mim. Pois é, para mim também sempre foi muito difícil. Mas conforme eu fui sendo fiel, eu fui exercitando a minha fé. Aquilo que era difícil começou a se tornar fácil. Aquilo que era difícil começou a se tornar comum e depois se transformou em prazer. Você pode dar glória a Deus aí, amado?
Mas a gente tem prazer em fazer o nosso melhor para Deus. A gente tem prazer em dar. Mas o prazer em dar não vai vir da noite para o dia. Diga assim comigo: o prazer em ser fiel precisa ser exercitado. Amém? Quando eu comecei a ser dizimista, eu dava com raiva. Por que eu tenho que pegar 10% daquilo que eu ganho? Por que eu tenho que... né? A gente começa com raiva. A gente começa ou com raiva ou com muito medo. Mas se eu der, meu Deus do céu. Ou com raiva ou com muito medo. Mas aí você começa a fazer. Você começa a se tornar excelente. Aí conforme você vai sendo fiel, Deus ele começa a te honrar. Glória a Deus, amados. As coisas começam a acontecer. E aí o teu entendimento começa a ser desbloqueado. E você começa a enxergar o mundo espiritual. Caramba! Então quer dizer que uma oferta simples que eu faço para Deus... Então quer dizer que uma atitude simples de fidelidade pode mover a mão de Deus, o sobrenatural de Deus ao meu favor. Aí você começa a fazer aquilo com alegria. Aí aquele peso começa a sair. Daqui a pouco, meu irmão, aquilo se torna um prazer. Amém? Mas a fidelidade precisa ser exercitada. Diga comigo: a fidelidade precisa ser exercitada. Então, num culto como esse, numa santa ceia como essa, aonde nós estamos falando acerca de excelência, meu irmão, não aceite estar na igreja e não ser fiel. Não aceite estar na igreja e negligenciar a fidelidade ao Senhor. Não apenas porque a obra, não apenas pelo ministério, pela igreja, pelos encargos ministeriais da obra da igreja, não. Mas principalmente porque é algo que alegra o coração de Deus quando nós fazemos. Diga assim comigo: quando eu sou fiel, o coração de Deus se alegra. E a alegria do Senhor é a minha força. Glória a Deus, amados. Então, seja excelente agora. Pastor, há muito tempo eu não tenho sido excelente naquilo que diz respeito à fidelidade, mas depois dessa palavra não tem como. Então seja excelente agora. Pegue nas tuas mãos a tua oferta. Você que vai fazer de maneira online, você pode fazer através do QR Code que está na cadeira. Tá ligado aqui? Tá ligado aí? E através da chave Pix, daqui a pouco ela aparece aí. Mas se você quiser fazer online, você coloca na cadeira também. Na cadeira tem ali o QR Code, ou você pode fazer da maneira tradicional, tá bom? Levanta para o céu aí a tua oferta, você que está no teu lugar. Se você vai fazer online ou já fez, coloca a tua mão sobre o coração. Está aqui, ó, já está aqui na tela. Amém? Se você quiser fazer na chave Pix, já está aqui. Com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas diga isso com fé, vamos lá. Diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai. Ser excelente não é ser perfeito, mas é fazer tudo aquilo que cabe a mim da melhor maneira. É eu fazer o melhor em tudo aquilo que eu estiver, em tudo aquilo que me for dado. Por isso agora eu quero ser excelente, apresentando a Ti o meu melhor. Receba, Senhor, diga com autoridade, diga: receba, Senhor, a minha fidelidade e a minha adoração como cheiro suave e agradável a Ti, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Pai, te agradecemos por este culto de Santa Ceia, te agradecemos por esta palavra, pela adoração, pelos louvores, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem falado e ministrado no nosso coração nessa manhã. Ó Deus, e baseado inclusive na palavra que o Senhor nos deu, é que agora, Senhor, a tua igreja está te adorando com excelência. A tua igreja está te adorando com verdade, Pai. Então, em nome de Jesus, receba a fidelidade do teu povo. Uma fidelidade, Senhor, que no mundo natural sustenta a obra, mas que no mundo espiritual serve de adoração para Ti. Por isso, receba a adoração dos teus filhos nesta hora. Abra as janelas dos céus e, como promete a tua palavra, que o Senhor libere bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a vida de cada um dos teus filhos nesta hora. É o que nós oramos,
Te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus, amém. Você vai sair do seu lugar, aí tem a arca aqui na frente da mesa. Coloca aí a tua oferta na arca. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar. Ainda de pé, pegue nas suas mãos a palavra de Deus mais uma vez. Ainda de pé, pega a palavra, por favor. E você vai abrir comigo no texto referente à Santa Ceia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Amém? Pegue, por favor, a palavra. E abra conosco aí. Havia um tempo em que com a Bíblia com a letra pequena e a Bíblia em cima da mesa eu conseguia ler sem nenhuma dificuldade. Agora a minha Bíblia tem letra grande, letra gigante. Eu estou de óculos e ainda preciso segurar a Bíblia aqui para poder enxergar. Complicado, né? Antigamente a Bíblia era pequenininha, ficava assim, ó. Eu daqui só, pá, né? Agora, meu amigo, é complicado. Ainda tem que segurar na mão aqui, porque senão não consigo. Todos encontraram? Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, porque comem sem discernimento. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, que é o que vamos fazer, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Repitam todos comigo: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Vou dizer uma coisa para você. Vamos supor que tudo que eu preguei aqui hoje você não soubesse. Vamos supor que tudo que eu falei para você hoje aqui foi uma novidade para você. Talvez existam pessoas aqui que ainda não entregaram a vida para Jesus e de fato, tudo que falamos seja uma novidade. Mas acredito que uma vez que você é cristão, uma vez que você serve a Deus, nada do que foi ministrado aqui é novidade. Todos nós sabemos a responsabilidade que temos com Deus em sermos excelentes. Mas vamos supor que tudo que nós pregamos aqui tenha sido uma novidade para todos. Pastor, eu não sabia de nada disso e hoje eu estou saindo daqui sabendo. A partir de hoje você tem uma responsabilidade. Amém? A partir de hoje você tem a responsabilidade. E que responsabilidade eu e você assumimos hoje? Uma vez que ouvimos, nós não somos mais inocentes. Nós temos a responsabilidade de sermos excelentes. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, eu tenho hoje uma responsabilidade em ser excelente. Com a minha esposa, com a pastora Bárbara, com meu filho, com o Davi, com os meus pais que estão ali. Eu tenho hoje uma responsabilidade em ser excelente como pastor dessa igreja, né? Como parte da equipe de louvor. Eu tenho uma responsabilidade em ser excelente com os meus amigos, com as minhas ovelhas, com as pessoas ao meu redor, com o meu próximo. Mas não somente eu. Todos nós temos essa responsabilidade. A partir de hoje você tem uma responsabilidade em ser excelente no seu trabalho, com seus amigos, em ser um cristão excelente. Amém? Em ser um amigo cristão excelente.
A partir de hoje você tem uma responsabilidade de ser um servo de Deus excelente, dando testemunho na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade ou na sua escola. A partir de hoje você tem uma responsabilidade em ser excelente com o seu ministério. Se você faz a obra, em ser um obreiro excelente, em fazer aquilo que o Senhor colocar na tua mão da maneira mais forte, mais especial possível. E a partir de hoje você também tem uma responsabilidade de ser excelente com você, em cuidar de você, porque não dá para cuidar dos outros se não cuidarmos de nós mesmos. Se o cavalo morrer, você não leva a mensagem. Glória a Deus, queridos. Nós assumimos hoje uma responsabilidade com Deus. E nós vamos orar, nós vamos fazer um exame, porque eu tenho certeza, a começar por mim, eu tenho certeza que a gente tem deixado a desejar, e você também tem deixado a desejar. Mas nós vamos comer hoje da carne, nós vamos beber hoje do sangue, mas não estaremos mais indignos. Glória a Deus, igreja, porque a partir de hoje a gente vai assumir esse compromisso. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Quem está dentro dessa palavra, diga glória a Deus. Então nós vamos fazer exatamente o que o apóstolo Paulo nos instruiu aqui, amém? Eu queria pedir essa gentileza para você. Dobre o teu joelho aí no seu lugar. Pastor, eu estou com um problema no joelho e tal. Não tem problema, sou de mais idade. Pode sentar no seu lugar, ou de joelho ou sentado. Mas você vai sentar agora, ou dobre o joelho se você puder. Você vai fechar os teus olhos aí no seu lugar. Todos vão fazer isso, amém? Fecha os teus olhos. E enquanto os pastores, enquanto os colunas vão estar aqui preparando a mesa, você vai fazer o teu exame. É assim que a gente vai fazer. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então olha para você, e olha para todas as oportunidades que o Senhor te deu de ser excelente e você não foi. Lembra daquele texto que nós lemos lá? Que os homens eram avarentos, que os homens eram obstinados. Pois é, muitas das vezes nós temos sido essas pessoas. Achamos que aquele texto era só um perfil dos homens do mundo, mas às vezes não, às vezes nós somos essas pessoas obstinadas. Nós somos essas pessoas sem dó. Então você vai trazer à tua memória tudo isso. E você com Deus agora vai falar: Senhor, a partir de hoje, uma nova história vai começar a ser escrita na minha vida. A partir de hoje eu vou começar a ser excelente como eu nunca fui. A partir de hoje eu quero ser e viver a excelência do Senhor. Enquanto você está com os teus olhos fechados, nós vamos estar preparando a ceia, em nome de Jesus. Graças a Deus. Toda a igreja se coloca de pé, amém? E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte. Dê a tua melhor salva de palmas para o Senhor nesta manhã. Mas aplauda mesmo, bem forte ao Senhor, amém? Você vai estender as suas mãos aqui para frente, todos façam isso, estenda as mãos aqui para frente. Nós vamos estar consagrando, ou apresentando, ou orando, apresentando esses elementos ao Senhor. Porque nós não viemos aqui para comer do pão ou beber do vinho, mas nós viemos aqui para comer do corpo, para beber do sangue. O corpo e sangue que foram moídos, derramados por nós, para que as nossas ofensas, os nossos pecados fossem perdoados e a nossa vida fosse transformada. Hoje nós temos a opção de fazer uma oração e uma multidão de pecados ser anulada de uma vez só. Creia que quando você levantou do teu lugar aí, através do seu exame, você se ajoelhou, você fez o teu exame, se arrependeu. Creia que quando você levantou, não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Glória a Deus, amados. Você levantou aí zerado, para a glória do Senhor. E isso graças ao sacrifício de Jesus, amém? Então estenda as tuas mãos aqui para frente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti, Senhor, este momento. Consagramos a Ti, Senhor, o pão. Consagramos a Ti, Senhor, o vinho. Para que no momento em que partirmos, e principalmente no momento em que comermos e bebermos, não seja apenas o pão sem fermento ou o vinho, mas que sejam corpo e sangue.
A tua palavra nos declara que se nós estivermos no Senhor e se o Senhor estiver em nós, nós daremos frutos, pediremos tudo o que quisermos, nos será feito, porque sem ti nada podemos fazer. É através da comunhão com o Senhor, ó Pai, que podemos dar frutos, que podemos viver uma vida de transformação. É através da comunhão com o Senhor e com a sua palavra, Pai, é que podemos ser excelentes em todas as áreas da nossa vida, pois esta é a sua vontade. Então, para que vivamos uma vida excelente, Pai, é que nós oramos agora e te pedimos, consagra esses elementos, para que no momento em que comermos e bebermos, o Senhor venha estar em nós, nós venhamos estar no Senhor e venhamos viver a plenitude daquilo que o Senhor quer. Ó Deus, nós consagramos a Ti e pedimos a Tua bênção. Oramos e com fé te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. E tendo dado graças, o partiu. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Você vai curvar a sua cabeça mais uma vez. Você vai fechar os seus olhos mais uma vez. E agora, enquanto os pastores vão estar preparando, enquanto os pastores preparam o pão, o corpo, o sangue para ser servido, com os teus olhos fechados, todos vocês, isso, com os olhos fechados, orem comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, mas diz isso com autoridade, forte, vamos lá, firme. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã eu coloco a minha vida e o meu coração diante do Senhor. Eu ouvi a Tua palavra e entendi o que o Senhor espera, o que o Senhor deseja de mim, que eu seja excelente em tudo que fizer, que eu leve a excelência da palavra na minha vida. Por isso, ó Deus, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas, as minhas transgressões, perdoa, Senhor, todas as vezes em que tive a oportunidade de ser excelente e não fui, de fazer o meu melhor e não fiz. Perdoa, Senhor, mas que a partir de hoje uma nova história seja escrita em minha vida, que a partir de hoje eu viva a excelência da Tua palavra e que o Teu nome seja em mim glorificado. Lava, Senhor, as minhas vestes através do Teu sangue, que eu saia daqui purificado, que eu saia daqui renovado e principalmente consciente da minha responsabilidade como servo do Senhor. Abençoa, Pai, poderosamente a minha vida neste lugar, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados, Pai. Nós estamos a minutos, nós estamos a segundos de comermos desta carne, de bebermos deste sangue. Estamos a segundos, Senhor, de cumprirmos aquilo pelo qual o Senhor determinou na sua palavra, que em memória de Ti nós fizéssemos isso. Pai, nós estamos a poucos instantes de participarmos deste momento, então vem nos perdoando. Ó Deus, nós nos colocamos na brecha, Pai, em favor do Teu povo, em favor da Tua igreja e em favor de cada um de nós mesmos. Pai, perdoa os nossos pecados. Não apenas, Senhor, te pedimos perdão, não apenas porque é Santa Ceia, mas te pedimos perdão porque queremos viver uma vida reta, queremos viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Então que a partir de hoje, Pai, uma nova história, um novo momento comece a ser escrito nas nossas vidas, e que através do Teu sangue, e que através da Tua presença, e que através da Tua graça sejamos transformados para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus, por este momento de comunhão entre nós, irmãos, e todos nós contigo. É o que oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Os nossos colunas, aleluias, os nossos colunas vão estar passando, vão estar servindo. Porém, somente você que é batizado nas águas depois de adulto, não quando foi bebezinho não. Pastor, eu já me batizei nas águas depois de adulto.
Amém. Você vai pegar do corpo, você vai pegar do cálice, mas não come e não beba. Nós vamos fazer como manda a palavra. Vamos esperar uns pelos outros, depois que todos receberem, aí sim vamos comer e beber juntos, tá bom? Então você que é batizado, pegue e espere para a gente comer junto. Enquanto isso, vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Podem servir, vamos servindo, vamos louvar ao Senhor. Te agradecer, ó Pai, porque estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, porque estávamos mortos e o Senhor nos reviveu, Pai. E o Senhor nos trouxe para a sua presença, o Senhor nos trouxe para o seu reino. O Senhor cuidou de nós, o Senhor cuidou das nossas feridas, o Senhor trocou as nossas vestes, o Senhor nos limpou, Pai. E na verdade até hoje o Senhor continua fazendo. O Senhor continua cuidando de nós, assim como um pai cuida de um filho, o Senhor continua nos ensinando. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos ser dirigidos pelo Senhor. Obrigado pela oportunidade de sermos ensinados o caminho ao qual devemos andar. Que venhamos, ó Deus, aprender com aquilo que o Senhor tem nos ministrado. Que venhamos nos submeter, Pai, porque o problema não é o Senhor ensinar, o problema é a gente querer se submeter. Então quebra o nosso coração, Pai. Quebra o nosso coração para que a Tua vontade prevaleça em nós. Ó Deus, obrigado. Obrigado por estarmos na Tua casa e estarmos aqui, diante da Tua mesa. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Consagramos a Ti, Senhor, o nosso coração e Te pedimos, muda a nossa história. Aleluias. Levante para o céu o cálice que está nas Tuas mãos. Feche os Teus olhos. Curve a Tua cabeça. Ou melhor, levante o pão. Verdade. Você pode dar glória a Deus aí? Empolguei. Aleluias. Levante para o alto o corpo de Cristo. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então, em memória de Cristo, em memória do Senhor, comamos todos juntos agora. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Oh Jesus, quem somos nós para comermos a Tua carne, Senhor? Quem somos nós para participarmos da Tua mesa, Senhor? Nós somos tão maus, tão falhos. Quem somos nós, ó Deus? Mas a Tua graça é o Teu que nos basta. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia sobre cada um de nós, Pai. Porque não mereceríamos estar aqui, Pai. O que nós merecíamos era a cruz. O que nós merecíamos, ó Pai, era para sermos nós e não o Senhor, ó Deus. Mas te agradecemos porque o Senhor tomou o nosso lugar e nos fez assentar na Tua casa, e nos fez assentar na Tua mesa, e nos fez dignos, Senhor. Glória a Deus, e mudou as nossas vestes, Pai. Obrigado, Jesus, aleluia. Levante para o céu o cálice, levante para o céu, feche os teus olhos. E diz-nos a palavra que semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória de Cristo, em memória do Senhor. Bebamos todos juntos agora. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh Jesus, levanta a tua mão para o céu, meu querido. Levante a tua mão para o céu. Vai dando graças ao Senhor nessa manhã. Agradeça, agradeça. Vai dando graças ao Senhor.
Senhor. Vai dando graças àquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Oh Jesus, receba a nossa adoração nesta manhã. Que hoje seja o início de uma nova história, Pai. Aleluias. Porque o teu povo canta, Senhor. O teu povo te adora, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluias. E o teu povo. Você pode aplaudir bem forte. Vamos aplaudir bem forte ao Rei dos Reis essa manhã. Diga glória, glória a Deus. Diga graças a Deus. Levante a tua mão assim para o céu e diga assim comigo: Senhor, nesta manhã eu tomo posse de todas as palavras, de todas as bênçãos liberadas do altar sobre a minha vida. Eu tomo posse de tudo e levo comigo, diga bem alto, e levo comigo todas as palavras para que eu venha viver algo novo no Senhor. Me abençoe, Pai. Abençoe minha casa, a minha família, os meus projetos, tudo que eu fizer, que o Senhor abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, amém? Antes de nós encerrarmos, com muita alegria mesmo,